Olá, meu nome é Matheus Felipe e hoje a gente traz nessa série de vídeos sobre o Word a série sobre o parágrafo, né? E a gente lidando então com esse grupo e as suas principais funcionalidades dentro aqui do Word. Bom, antes de qualquer coisa, né? Dentro do Word a gente trabalha com uma paginação que envolve as margens. Então, quando a gente abre o Word, a gente tem aqui em cima a nossa régua. E a nossa régua, perceba que ela tem o ponto de início, ou seja, onde o meu texto começa, e aonde o meu texto termina, né? Aqui. Bom, então, basicamente, quando a gente tem um parágrafo dentro do texto, basicamente o nosso parágrafo ele tem um determinado tipo de formatação. E a formatação ela é definida basicamente aqui nesse grande centro aqui da guia da página inicial, chamado parágrafo. Dentro do parágrafo, quando a gente seleciona, quando a gente tem um texto, basicamente, esse texto vem por padrão no Word alinhado sempre à esquerda. Então perceba que todo o meu texto se encontra ao início aqui, ó, da minha margem, à esquerda, né? Mas ao meu lado direito, perceba que minhas palavras elas não chegam até o final do meu texto, né? Elas ainda sobram um determinado espaçamento ali. Então isso é o que a gente chama de centralizado à esquerda. Se eu seleciono o meu parágrafo, eu posso querer centralizar o meu parágrafo em relação ao meio da minha página. Então todas as palavras procuram estar sempre centralizadas. As frases tendem a estar então centralizadas em relação às margens da minha folha. Bom, quando eu coloco um alinhamento à direita, perceba que agora as minhas palavras terminam todas no mesmo alinhamento à direita, ou seja, terminando aqui na minha margem da direita. Enquanto agora à esquerda, perceba que o meu texto, né, fica com sobreespaço. E a gente tem a opção justificado, que é quando o meu texto inicia e termina nos limites das margens do meu texto. Bom, então essas são as opções aqui que nós temos no parágrafo inicialmente, né? Além dessas opções do parágrafo, a gente tem uma opção muito importante que é bem aqui, que é o espaçamento entre linhas, né? Basicamente aqui dentro a gente consegue determinar o espaçamento entre as linhas. Então, se eu quero um espaçamento muito pequeno entre as linhas, eu posso adotar o estilo de um espaçamento. Então perceba que agora a distância entre as minhas linhas são menores. Se eu adoto 1,5, que geralmente é o adotado aí pelas normas técnicas, o meu texto tem um espaçamento um pouquinho maior, né? E eu posso ter aí espaçamentos maiores a desejar do meu estilo de formatação, né? Bom, além disso, a gente tem também a opção de colorir o parágrafo, bem nessa opção dessa caixa. Então aqui a gente consegue colorir o parágrafo de acordo com as nossas necessidades. Então vamos supor que eu quero colocar algum tipo de cor, né, de fundo nesse meu parágrafo. Então eu consigo fazer isso por meio da opção aqui de sombreamento. Além disso, aqui ao lado a gente tem a opção de bordas. Às vezes algum parágrafo meu eu vou querer colocar bordas ao redor do parágrafo, como a gente percebe aqui. A gente pode colocar todas as bordas, colocando as bordas nos 4 lados do parágrafo. Posso colocar uma borda somente do lado esquerdo, né? Direito. Então, posso colocar somente do lado esquerdo ou somente do lado direito. E assim por diante, né? Assim como a pessoa que está trabalhando com bordas pode desejar. Aqui em bordas e sombreamentos eu tenho mais opções, né? Eu posso querer uma caixa, posso querer dar uma espessura, né, maior para essa borda e posso dar um OK. Então eu quero criar um grande destaque aqui, né? Além disso, lidando aí com a questão do sombreamento,
a gente tem também a opção de fazer o seguinte. Eu vou colocar as bordas aqui para a gente enxergar um efeito que pode acontecer dentro do nosso parágrafo. Por quê? Aqui a gente tem espaçamento entre linhas, mas a gente também existe o que a gente chama de espaçamento antes e depois do parágrafo. Perceba que quando eu coloco espaçamento antes do parágrafo, surgiu um espaçamento aqui um pouquinho antes dele. E se você colocar um distanciamento depois do parágrafo, ele vai dar um distanciamento nessa parte de baixo. Então, geralmente, o distanciamento, né, pode ser interessante ou não. Você remove ou você adiciona, né? E aonde a gente consegue verificar tudo isso de um parágrafo? Basicamente aqui, em configurações do parágrafo. Nas configurações do parágrafo, a gente pode voltar naquelas mesmas funcionalidades de texto justificado, texto alinhado à esquerda ou à direita. A gente pode querer colocar recuos em relação à margem da esquerda ou da direita. Perceba que o meu texto aqui, ele está iniciando e terminando nas margens. Então, às vezes eu quero, por exemplo, dar um recuo. Se eu coloco aqui 5 centímetros de recuo, perceba que o meu texto é recuado cerca de 5 centímetros em relação à minha margem, né? Se eu botar 0, o meu texto volta a estar alinhado com a margem. E se eu botar um recuo à direita, de por exemplo 2 centímetros, ele terá um recuo de 2 centímetros em relação à direita. Basicamente é assim que funciona o recuo. Além disso, a gente tem uma opção especial também, que é, por exemplo, a primeira linha. Em alguns casos, a gente quer que a primeira linha seja deslocada em relação às demais. Então, aqui eu consigo, por exemplo, deslocar a minha primeira linha, né? Outra coisa que a gente pode fazer também é adicionar espaçamentos. Espaçamentos antes do parágrafo, por exemplo. O que foi feito aqui em cima, aqui você percebe que foi adicionado um espaçamento antes do parágrafo e aqui depois. Geralmente, na maioria dos meus textos, eu tenho adotado sempre 0, para que, né, o texto seja feito de uma forma aí mais harmônica, sem interrupções nesse sentido. E uma outra coisa aqui que eu vou tirar as bordas, né? Geralmente a gente não adota bordas assim. Então perceba que aqui, eu tenho toda a estruturação do meu parágrafo. E a estruturação do meu parágrafo está com um distanciamento de 1,5, primeira linha com 1,25, recuos zerados, espaçamentos zerados, texto justificado. Isso aqui é algo padrão. Então, se eu copiar esse texto, como a gente viu na aula anterior sobre alinhamento, e a gente colar, a gente tem o texto aí, né, corrido com as mesmas propriedades, né, nesse sentido de espaçamento, tanto de linhas quanto o espaçamento entre parágrafos, né? Até porque se eu adicionar um espaçamento antes do parágrafo, ele vai ter um distanciamento aqui das letras e pode ser que se um parágrafo tem esse espaçamento e outro parágrafo não tenha, o texto pode ficar um pouco desconexo e até mesmo com erros aí de formatação, né? Então faz mais sentido a gente manter aqui totalmente zerado. Bom, além disso a gente também tem outras funcionalidades aqui dentro dessa guia. A gente tem, por exemplo, diminuir o recuo, aumentar o recuo. Então aqui a gente consegue trabalhar também com recuo, mas o recuo aqui ele é um pouco mais limitado, né? Em relação a, por exemplo, trabalhar com a guia de parágrafo. Então aqui eu posso manter zerado, ele vai voltar aqui nas mesmas configurações. Uma outra coisa interessante também que a gente tem aqui dentro da guia parágrafo é o que a gente chama de mostrar tudo. O mostrar tudo para a gente, ele indica aonde existe linha. Então, tudo aquilo que eu tenho, né, de parâmetro, ele me indica. Então aqui a gente consegue enxergar que entre esses dois parágrafos a gente possui 3 linhas. Mas se eu tirar mostrar tudo,
você não consegue enxergar esse tipo de situação. Então, quando você coloca o mostrar tudo, você consegue enxergar. E uma outra coisa é que no mostrar tudo, perceba que essas linhas aqui que vão dar origem a parágrafos, se a gente tiver escrita, elas vão ter as mesmas características que esse parágrafo. A gente percebe isso até pelo fato dele estar aqui justificado, né? Se eu, por exemplo, centralizar aqui essa linha, perceba que minha simbologia aqui do mostrar tudo ela vai para o centro, indicando que o meu texto vai ser iniciado aqui, né? Então, basicamente, o mostrar tudo é uma ferramenta muito importante que a gente vai utilizar bastante aí no decorrer das aulas. Uma outra coisa importante e interessante é que no Word a gente consegue também trabalhar, por exemplo, com marcadores. Então, às vezes eu quero marcar uma determinada escrita, né? Então eu tenho diferentes simbologias para isso. Posso lidar com uma setinha, posso lidar com uma bolinha, né? Marcando, por exemplo, itens de uma loja, itens de venda ou qualquer outra coisa do tipo. Né? A gente pode definir diferentes tipos de marcadores, diferentes tipos de imagem aqui. Além disso, a gente também pode trabalhar, por exemplo, com números. Né? Pode trabalhar com números, então item 1, item 2. A gente pode trabalhar, por exemplo, com letras A, B, C, D. A gente pode trabalhar com algarismos e por aí vai. Né? Nesse sentido, a gente tem uma liberdade muito grande. No caso de nossa aula, a gente está passando por um geral aqui de tudo, né? Mas claro que tudo isso tem uma certa especificidade que a gente pode adotar futuramente. Aqui eu vou deixar esse primeiro espaçamento, primeira linha, e ele volta à configuração padrão. Uma outra coisa interessante também dentro do parágrafo é que nós podemos, por exemplo, criar uma lista em ordem alfabética. Por exemplo, né? Imagine que a gente tem um nome de vários alunos aqui. E a gente quer colocar esses nomes em ordem alfabética. Então, a gente tem essa opção aqui do classificar. E com o classificar parágrafos, a gente pode colocar eles em ordem crescente. Então, eu coloco eles em ordem alfabética aqui também. Né? Ou posso colocar também em ordem decrescente aqui, como a gente tem a opção, né? Classificando parágrafos do tipo texto e criando aí, de fato, classificações. Então, basicamente, dentro da guia do parágrafo, a gente pode definir, então, os marcadores, a gente pode criar numerações, a gente pode criar lista com vários níveis, numerações, artigos e por aí vai. A gente pode recuar o parágrafo, aumentar o parágrafo, aumentar o distanciamento ou diminuir o distanciamento entre linhas. A gente pode configurar o plano de fundo do parágrafo. A gente pode definir questões de sombreamento, né? A gente pode também trabalhar, por exemplo, com bordas de página aqui também, né? Aplicando uma borda de página em todo o documento, como por exemplo, né? Imagine que eu tenho aqui uma borda e eu quero aplicar essa caixa sobre todo o meu documento. Então eu posso criar uma borda ao redor de todo o documento. Posso trabalhar também com diferentes estilos para essa borda, né? Aqui, ó, posso colocar alguma arte, algum tipo de efeito, né? Aqui dentro do meu texto. Então, essa guia parágrafo é uma guia que tem muita informação, muitas opções, né? Então, basicamente, é uma guia cheia de ferramentas aqui com diversas possibilidades.